Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas números 183 e 184. Na pergunta número 183, Allan Kardec perguntou aos espíritos: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? E os espíritos responderam: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, os espíritos respondem que em toda parte existe uma infância quando acontece a reencarnação. Obviamente que a infância é um estado relacionado aos espíritos que ainda precisem reencarnar. Mas isso não quer dizer que em todos os lugares exista uma infância tão longa como a nossa aqui na Terra, uma infância tão dependente, uma infância tão obtusa como ele afirma, né? Existem planetas mais avançados em que a infância é muito rápida e durante o período da infância não há essa inconsciência a que são submetidos os espíritos durante a encarnação aqui no nosso mundo. Uma infância longa que demanda anos e anos de total inconsciência até que o espírito vai começando a tomar conta de si mesmo. Em muitos mundos não há essa dependência como existe aqui. Essa profunda dependência e fragilidade moral e física em que o espírito é submetido no nosso mundo é característica de um mundo mais atrasado. Nos mundos mais adiantados existe a infância, mas não necessariamente como acontece na Terra. Na pergunta número 184, Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? E os espíritos responderam: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação deles. É lógico que essa mudança de reencarnação de um mundo para o outro acontece no plano espiritual. O espírito está desencarnado, vai reencarnar na Terra e pede aos seus mestres espirituais que permita que ele vá reencarnar num mundo melhor ou num mundo pior, dependendo, por exemplo, da sua intenção de ajudar alguém que está num mundo pior, num mundo mais atrasado, mais primitivo, ou pode pedir também para ir para um mundo melhor. Por exemplo, um habitante de um mundo de expiação e provas pedindo para reencarnar num mundo de regeneração. E os espíritos afirmam que isto é possível desde que o espírito mereça. A questão do merecimento está relacionada à evolução, à condição vibratória do espírito. O próprio planeta tem a sua característica eletromagnética que pode atrair ou repelir um determinado espírito. Ele vai atrair um espírito que esteja adequado ao seu padrão vibratório. Digo, ao padrão eletromagnético daquele planeta, ele o atrai. Se ele não estiver adequado ao padrão eletromagnético daquele planeta, o próprio campo magnético do planeta repele aqueles que lhes são inferiores, ao mesmo tempo que atrai aqueles que são iguais ou superiores. Então, se um determinado espírito solicita que quer reencarnar num mundo melhor ou num mundo pior, ele pode obter, desde que tenha a questão do merecimento, que é sinônimo de condições vibratórias que testifiquem a sua capacidade de habitar o mundo em que deseja. Mas na pergunta número 184A, Allan Kardec insiste: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Então, se existe um espírito que não pede nada, ele não quer ir nem para o mundo melhor, nem para o mundo inferior ao que ele habita. Ele simplesmente está ali, ele vive ali e não pede nada. Mas ele vai melhorando a sua conduta, ele vai crescendo espiritualmente, ele vai tornando-se um espírito mais elevado, com melhores condições vibratórias, mas mesmo assim ele não pede para ir para lugar nenhum. O que acontece com ele?
E quando Allan Kardec pergunta se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, os espíritos respondem simplesmente assim: o grau de sua elevação. Ou seja, o padrão vibratório individual, o meu padrão vibratório, eu sou uma individualidade, tenho o meu padrão vibratório, a minha aura reflete este padrão vibratório, e este padrão vibratório de uma individualidade, de um espírito, que sou eu, que é você, esse próprio padrão vibratório individual afiniza com os planetas. Existe um determinado planeta que vai me atrair para ali, porque eu estou adequado ao padrão vibratório daquele planeta. Existe um outro planeta que vai me repelir, eu não vou conseguir chegar lá, porque aquele campo magnético daquele mundo repele a minha condição, porque eu não atingi ainda um padrão vibratório suficiente para me adequar às condições de um mundo melhor. Levando em consideração que os espíritos mais elevados podem se adaptar vibratoriamente ao padrão vibratório de um determinado planeta, igual ou inferior à condição dele, mas ele não tem como ajustar-se ao padrão vibratório mais elevado de um mundo onde habitam espíritos superiores, não tem como. Por isso nós conseguimos afinizar com aquilo que é igual ou menor do que a nossa capacidade vibratória. Então sim, em qualquer lugar que formos reencarnar, haverá uma infância, mas não necessariamente a infância será tão longa e dependente como a nossa aqui de nosso mundo. E um espírito pode se impedir para poder reencarnar num mundo, num outro mundo que não seja aquele em que ele reencarnou a última vez. Mas esta condição depende do grau de elevação espiritual daquele espírito que está pedindo. E se o espírito não pedir para reencarnar em lugar nenhum, simplesmente ele vive naquele mundo, ele pode reencarnar num mundo superior àquele em que ele está encarnado agora, ou pode vir para um mundo mais atrasado, se ele assim o pedir, dependendo exatamente de sua condição vibratória. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.